Olha, galera, prova do CPRM 2025, banca FGV, com o edital idêntico, igual, mesmíssimo ao do IBGE 2026. Ou seja, se isso aqui fosse a prova do IBGE, não seria nenhum absurdo. E aí, você gabaritaria esse concurso? Vem ver com o Dandan. Cuida, 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 cuida. Pronto, 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 já estamos no ar. E aí, dandanzitos e dandanzetes, moisitos e moisetes, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha, ó, do IBGE 2026. Você já tá sabendo que o Dandan, né, tá fazendo o curso completo, tá fazendo todos os vídeos, já estamos no segundo simulado desse negócio. E hoje eu trago, pessoal, mais uma correção de prova, certo? Eu abri uma playlist nova só para corrigir as provas do IBGE não, as provas da FGV, tá? Essa já é a quarta prova que eu estou corrigindo da banca e vai chegar um tempo que eu vou ter todas as provas da banca corrigidas aqui no canal e vai ser lindo para ajudar vocês aí na sua caminhada desta banca aqui. Meus lindos, esse é o edital padrão da banca, certo? Alguns editais mudam certos temas, né? Mas no geral, esse é o edital de 2025 e esse concurso aqui, cara, muito lindo, questões muito boas com o mesmo edital de vocês, então Eh, repito, se isso aqui fosse o teu IBGE, não teria ou não seria nenhum absurdo. Vamos ver se você gabaritaria esse negócio. Antes da gente começar, deixa eu deixar aqui o Luciano triste. Luciano, meu amigo, para você, certo? Ó, vocês já viraram membro deste canal? R$ 4,99, tu vai ganhar o curso do IBGE completo, com teoria, questão, simulados, tá? Vamos fazer pelo menos 4 simulados até a data da prova. Beleza? Tu vai ganhar outros cursos aqui com o Banco do Brasil, com o Supan. Eu tô fazendo um curso de matemática aqui também, com todos os temas do fundamental ao médio. Vai perder, cara, olha o valor, R$ 4,99. E, para o Luciano ficar mais feliz ainda, você já comprou nossa apostila do IBGE? Você que está pensando no IBGE, o Dandan tem uma apostilazinha, pessoal. Com quantas questões? 400. Professor, tem comentário gabaritado? Tem. Todos os temas e ainda comentado, cara, respondido pelo Dandan. É lindo, né? É lindo. Sabe o que é mais lindo que isso? O preço. R$19,99. Cara, esse aqui não tem canto nenhum. Em canto nenhum. O pessoal vende isso aqui com esse valor, umas 50 questões, 100 questõezinhas, só com gabarito ABCD lá. Dandan tá comentado, cara, comentado. Meu irmão, esses preços não existem. Não existe um preço no Brasil por um curso de matemática por R$ 5 e não existe uma apostila dessa com a qualidade que é por apenas R$19,99. É o menor preço do Brasil. Aliás, o meu canal, eu posso dizer, pessoal, sem medo, que é o canal mais democrático do país. Beleza? Luciano, um beijo. Você pode agora dar o dislike e sair do vídeo. Para quem perdeu, pessoal, o Luciano, ele chegou aqui no canal e fez o seguinte comentário: é muito merchan e pouca aula, né? Aí eu fiquei sentido, né, bicho? Porque um canal como o meu, que tem aula aí de 3 horas, 4 horas, o cara falar isso aí, não me conhece, né? Aí já vem fazer juízo de valor. Aí fiquei chateado e aqui tô frescando com ele. Em todo vídeo eu fresco com ele. Quem sabe um dia ele vire meu membro, né? Luciano, um abraço. Bora, galera, vamos começar. Baixa aí o PDF de vocês, tá? Está aí na descrição do vídeo. E bora sofrer com 10 probleminhas que podem cair no teu concurso, cara. Essa prova aqui tá muito bonitinha, tá? Ó. Questão número 1 fala o seguinte: o Centro de Pesquisas PECGEL recebeu 7 projetos, tá? Sendo que cada um atua em apenas uma das 3 áreas de pesquisa atualmente em desenvolvimento naquele centro. Então, veja, você tem 7 projetos. Vamos escrever aqui, ó. Projeto 1, colocar só o nome que eu vou fazer o desenho para te ajudar, tá? Não precisa não. P4, P5, projeto 6 e o projeto número 7. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar esses 7 projetos e vou dividir em 3 áreas. Mas com um detalhe. A questão não diz que eu tenho que dividir igualmente, não disse isso.
A questão não disse se alguém pode ficar sem ou não. Tanto faz, pode ser de qualquer jeito. O que não pode acontecer é um projeto estar em 2 ou 3, né. A questão fala, ó, que eles vão para apenas um, beleza? Ok. Tá. Aí a pergunta é: após essa distribuição de cada projeto para a sua área, é certo afirmar que, é obrigatório afirmar que, item A, pelo menos um vai ter recebido mais do que 2 projetos, nenhuma área terá recebido mais do que 3, todas as áreas terão recebido mais que um, beleza, e assim vai. Professor, eu estou lendo a questão, eu sei que é uma questão de raciocínio lógico, tá? Mas qual é o tema disso aqui? Só o tema dessa questão é princípio da casa dos pombos. A FGV gosta dessas questões, tá? Se você quiser uma teoria disso, coloque aí nos comentários, Dandan, faz a teoria desse assunto e faz questões da banca, certo? Porque eu tô com medo desse assunto. Se você quiser, coloque aí nos comentários que o Dandan faz, beleza? Eh, Pode cair na prova? Pode. Mas se cair, vai ser uma questão tranquila como essa, tá? Assim, só erra essa questão quem nunca nem viu esse problema na vida. Mas eu vou dar aqui a ideia, ó. Imagina o seguinte: por que que o conteúdo se chama Princípio da Casa dos Pombos? É muito cobrado em uma Olimpíada, tá, pessoal? Muito cobrado. E é tão besta, mas tão besta. Mas assim, é incrível como um conteúdo besta desse, você consegue criar várias questões difíceis. Você pega questões de Olimpíadas que caem em problemas de Casa dos Pombos, são problemas difíceis, tá? É legal demais. Imagine assim, imagine que você tenha gaiolas e pombos, tá? Gaiolas e pombos. A mesma ideia aqui, praticamente, tá? Aí o que que você vai fazer? Vamos dizer que eu tenha N gaiolas, tá? N gaiolas. Só que a quantidade de pombos, ela é 1 a mais. Eu tenho N mais um pombos. E eu quero colocar esses pombos aí nessas gaiolas. Então você tem aqui várias gaiolas, né? Várias gaiolas, ok? Várias. Que é as gaiolas, tá? Pessoal, eu vou trabalhar com a pior das hipóteses, que seria colocar. Eu poderia colocar todos os pombos em cada? Poderia. Mas vamos supor. Todos os pombos em uma? Poderia. Mas vamos supor que eu quero colocar um pombo em cada. Se eu colocar um pombo em cada, vai ter um aqui, vai ter um aqui, vai ter um aqui, vai ter um aqui e um aqui. Então você concorda que vai ter N pombos? Concorda? Eu coloquei um em cada gaiola. Só que a quantidade de pombos que eu tenho não é uma a mais. Ou seja, tá faltando um pombo. Todos os pombos que tinham seu local para ir já foram. Ou seja, todas as gaiolas já estão preenchidas. Mas faltou um pombo. Onde é que esse pombo vai entrar? Não tem local para ele. Então, a conclusão lógica que eu chego é o seguinte: eu não sei em qual gaiola esse pombo vai entrar, esse que está sobrando, tá? Mas eu sei o seguinte: eu sei que onde ele entrar, em qualquer uma que ele entrar, ele não vai ficar só, tá? Se eu colocar ele aqui, vai ficar 2 pombos numa. Se eu colocar ele aqui, fica 2 pombos numa. Então eu posso chegar na conclusão de que pelo menos uma gaiola vai ter 2 pombos. Pelo menos uma gaiola vai ficar com 2 pombos. Isso não é óbvio, pessoal? Se eu colocasse um em cada, tá sobrando um, tá tudo preenchido, poxa vida, alguém vai ficar com 2, né? Isso é óbvio. Então, pelo menos uma gaiola fica com 2. Isso se chama princípio da casa dos pombos. É só isso. É só isso o princípio. E por que que isso aqui resolve esse problema? Pelo seguinte, eu poderia, pessoal, pegar todos esses caras e colocar aqui, e esse aqui ficaria sem nada, esse aqui ficaria sem nada? Posso, a questão não fala nada disso. A questão não obriga que seja um em cada. Não é isso? Um em cada é o seguinte, um para cada. Não. Ele só quer o seguinte: eu não posso ter o P1 aqui e o P1 aqui. Cada projeto só fica em uma. Ok. Mas não é obrigado que todo mundo seja dividido igualmente. Não é obrigado. Então eu posso ter todo mundo aqui, ou todo mundo aqui, ou colocar 5 projetos aqui e 2 aqui e não ter nenhum aqui. Entendeu? Eu posso trabalhar com isso. Mas quando você usa o mesmo princípio da casa dos pombos e vai dividindo um por um, olha o que é que vai acontecer. Eu posso colocar o projeto 1 aqui, o projeto 2 aqui e o projeto 3 aqui, não posso? Posso. Depois, continua, já coloquei esses 3. Aí eu posso colocar o 4 aqui, o 5 aqui e o 6 aqui. Beleza, já fiz esses caras. Então até aqui, ó, já coloquei todos. Aí o que é que tá acontecendo? Tá sobrando quem?
Tá sobrando ainda o projeto 7. Então eu vou ter que escolher alguma dessas 3 áreas para o projeto 7 entrar. E aí tu vai chegar na mesma ideia aqui, ó. Tu concorda que onde eu colocar o 7, não interessa em qual. Se eu escolher aqui, aqui ou aqui, em qualquer uma delas, tu vai ter pelo menos uma área que vai ter 3, tá? Então, se tu colocar aqui, tu vai ter uma área com 3, concorda? Então, se eu colocar o 7 aqui, ó, essa fica com 3. Mas se eu colocar o 7 aqui, essa vai ficar com 3. E se o 7 ficar aqui, essa fica com 3. Então, a conclusão que você chega, todo mundo tem 2, mas o 7 ainda vai entrar. Então, eu posso dizer que pelo menos uma vai ter mais do que 2. E aí tu chega na alternativa A. Pelo menos uma área vai receber mais do que 2. Claro, porque se eu dividir 2 para cada, deu certo, mas falta 1. E esse 1 que vai entrar vai ficar com 3, então vai passar de 2. Item A é o item correto. Princípio da casa dos pombos, tá bom? Vamos lá, voltei. Para pra dar um espirro aqui. Coçando. Pois bem, galera, é isso que significa o princípio da casa dos pombos, tá? Você trabalha sempre, pessoal, com a pior das hipóteses. Mas veja, se você fosse item por item e usando a lógica, não precisa nem você saber o conteúdo. Se você usasse a lógica, você não erraria a questão, ó. O item A, beleza. Olha o item B. Nenhuma área vai receber mais do que 3. Falso, eu poderia pegar todos os 7 e colocar todos os 7 aqui. Não tem problema nenhum. Aí você teria uma área com 7, que é mais do que 3. Então, o item B está errado. O item C. Todas as áreas receberão mais que 1? Não, ó, eu posso colocar os 7 aqui. Aqui vai ficar sem nada, aqui fica sem nada. Falso. D. Uma área vai receber exatamente 3? Também não, ó. Mesmo processo. Se eu colocar todo mundo aqui, aqui tem 7, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Então não tem nenhuma com 3 exatamente. Falso. E o item é, uma área vai receber exatamente um projeto. Também não. Tá aqui os 7, 0 e 0. Então assim, por eliminação, na lógica, tu já chegaria no item A. Mas quem conhece o princípio da casa dos pombos, ou já fez uma questão parecida, vai achar essa questão muito fácil. Muito fácil. Essa questãozinha número 1, FGV 2025. Ok? E aí, se você quiser uma teoria disso e fazer questões, bota aí nos comentários que eu trago só questões da FGV sobre esse assunto. Vamos para 2. Questão número 2, ó. Beleza. Considere que o clima de uma região é subtropical úmido se e somente se, ó. Tome cuidado com isso aqui, pessoal, porque se e somente se é obrigado que aconteça. Só vai ser se acontecer exatamente isso. Se o quê? O seu índice médio de pluviosidade anual, que ele chama de P, ele foi o quê? Ele foi isso aqui, ó. O P, ele for maior ou igual que o 1450, mas obrigatoriamente menor ou igual que o 1550. Mas não só isso, né? Não só está entre esses dois valores. Também satisfazer a temperatura. E a temperatura tem que estar entre 18 e 22 graus, inclusive, né? Tem que sair do 18 até o 22. Maior ou igual que o 18, menor ou igual que o 22. Beleza. Show de bola. Aí a pergunta. Portanto, uma região cujo índice de pluviosidade, que é o P, né? Seja de 1520 para o 1520, tu concorda que tá aqui, ó, porque ele é maior que o 1400, mas é menor que o 1550. Ou seja, a condição foi satisfeita, né? A condição foi satisfeita. Então, até aqui tá certo. Beleza? Só que a questão quer o quê, ó? A questão quer que essa região tenha um clima diferente do subtropical úmido, ou seja, a questão não quer que ela seja subtropical. Para ela não ser subtropical, o que é que vai ter que acontecer com a temperatura? Voltaremos para o início. Veja, ele só vai ser subtropical se e somente se essas duas coisas forem satisfeitas. A primeira já está certa.
A pluviosidade é de 1520. Tá legal. Como a questão não quer que isso aconteça, conclusão, a temperatura vai ter que falhar. A temperatura não pode ficar aqui dentro. Ou seja, a temperatura não vai ser mais do que 18 e a temperatura não vai ser menos do que 22. Então a temperatura tem que ser o quê? Menos que 18, a temperatura tem que ser menor que 18 ou maior do que 22. Se a temperatura for menos que 18, ela não vai estar aqui. E se ela for mais do que 22, também não vai estar aqui. E, portanto, vai falhar. E aí não vai ser subtropical úmido. É isso que tu vai marcar. A temperatura tem que ser menos que 18 ou a temperatura tem que ser mais do que 22. E isso tem na alternativa B, ó. A temperatura tem que ser menos que 18 ou maior do que 22. Perfeito. Item B de bola. Beleza? Show de bola, galera. O item C é pegadinha, tá? O item C é pegadinha, ó. Temperatura menor que 17, não, pode ser 17,8, né? 17,8 é menor que 18, entendeu? Então poderia ser muito bem. Não poderia ser aqui o item C, ok? Então só sobra o item B de bola, item correto. Simbora. Também uma questão de nível fácil, tá, gente? Também uma questão com nível baixo, essa questão aqui, número 2. 3. Agora, tem que interpretar, né? O aluno tem que saber interpretar, ler bem. É mais uma questão de leitura do que cálculo. Não tinha cálculo ali. Para 3. Ah, olha aí. Em todos os meus 2 simulados, caiu uma questão dessa, ó. Considere a seguinte implicação lógica. Se o terreno é permeável e o fluxo de chuva é intenso, então o deslizamento é certo. Conclusão, nós temos aqui a famosa condicional, né? Se P, então Q, ok? Na verdade, não é nem se P, né? Ali tem duas proposições, né? Então seria se P e R, então Q, né? Mas tudo bem, você sabe que aqui tem a famosa condicional. Aí o que é que ele quer? Essa implicação é logicamente equivalente. Pessoal, uma questão de equivalência lógica. E se tu olhar para todas as alternativas, tem o se, então, se, então, se, então. E, gente, deixa eu só botar aqui no silencioso, tá? Se então, se então, se então. Ora, só existe uma única equivalência lógica que dá o se então. Que é do se então e sai para o se então. Qual é? É a contrapositiva. Então, se você tem o se então e quer fazer uma equivalência lógica também com o se então, você vai ter que usar a contrapositiva, que é negar invertendo, ó. Nega a segunda, nega a primeira e mantém o sentido, mantém o se então, ok? Então, tá aqui a primeira, tá aqui a segunda. A contrapositiva é negar trocando a posição. Então, você vai negar a segunda, negar a primeira e manter o se então e está finalizada a questão. Vamos lá. Vamos fazer justamente isso, ó. Essa aqui, pessoal, é a minha primeira proposição. Na verdade, são duas, né? A gente vai ter que negar essas duas. E essa aqui é a segunda, ó. Beleza? Então, você começa negando a segunda. O que é que diz a segunda? O deslizamento é certo. Como é que eu nego isso? Tu vai dizer que ele não é certo. Então, vai colocar assim, ó. Se o deslizamento não é certo, fazer aqui com preguiça, tá? Se o deslizamento não é certo, então, aí o que é que tu vai fazer? Tu vai negar a outra. Só que negar a outra tem que tomar cuidado, ó. Primeiro, nessa outra tem duas proposições, tem essa e tem essa. Então, para negar, tu vai ter que negar essas duas. E como aqui você tem o conectivo e, você vai ter que trocar o e por quem? O e por ou. Então já sabe que a negação do e é o ou, e tu vai ter que negar essa e negar essa. Lembrando que negar, pessoal, é só colocar o não, ó. O terreno é permeável, então o terreno não é permeável, né? Vai colocar não é permeável. Não é permeável ou... E a outra?
O fluxo de chuva é intenso, tu vai dizer que não é intenso, só isso, ó. Aí é só isso, não é intenso. Pronto, acabou a questão. Então a frase correta seria: se o deslizamento não é certo, então o solo não é permeável ou não sei o que não é intenso, né, eu nem li como é que é a frase. Não, pronto, ó. Se o deslizamento não é certo, então o terreno não é permeável ou o fluxo de chuva não é intenso. Eu já fiz essa questão no canal, eu acho, tá? Então tu vai marcar essa alternativa, beleza? Vamos lá. A gente começa com o quê? Começa com o deslizamento não é certo. Bora buscar isso aí na alternativa, ó. Item A, tá dizendo que é certo, tá errado. O item B é certo, tá errado. Tem que colocar não é certo, ó. O deslizamento não é certo, ok. O deslizamento não é certo, ok. O deslizamento não é certo, ok. Então pode ser o C, o D ou E. Beleza. Aí tu vai agora para a segunda. Na segunda tem que dizer que o terreno não é permeável ou não é intenso. Vamos lá. Item C. Então o terreno não é permeável, ok. Ou, ok. O fluxo não é intenso. Pronto, ó. Item C é o item correto para esta questão. Por que, que o D está errado? Ele botou aqui, ó, que será permeável. Tem que ser não é permeável, falso, tá? Não é permeável. Beleza? Não é impermeável, né? É impermeável o nome, né? Tem que trocar aqui, né? Não é impermeável, né? Trocar aqui o bichinho, né? Mas beleza, não mudou nada. E o item é, se o deslizamento não é certo, ok, então o terreno não é impermeável. Aqui, ó. Aqui ele acertou. O terreno não é impermeável, tá? Mas o fluxo pode ser intenso. Claro, aqui seria uma pegadinha se ele colocasse que também não é intenso, tá? Se ele colocasse que a chuva, né, ó, que a chuva não é intensa, também seria uma pegadinha muito grande. Aqui ele não negou, né? Então não seria o item correto. Mas se ele colocasse um não aqui, aí mataria muita gente, porque esse mas, ele tem papel de E. E na verdade nós temos que trocar pelo quê? Temos que trocar pelo ou, né? Trocar pelo ou, e portanto, o único item correto de fato é o item C para a questãozinha número 3. Uma questão, vou colocar nível médio, mas assim, galera, é uma questão de tabela. É uma questão de tabela. Na hora que você bate o olho, se então ele quer uma equivalência lógica contrapositiva, pronto. Então, é uma questão para tu ganhar no concurso, apesar de eu saber que caindo na prova essa aqui, muito concurseiro cairia, perderia essa questão. Bora para a questão número 4. Então, bora. Colocar aqui no tamanho slide. Bora lá. Questão número 4, 2025. Olha aí, uma questão de porcentagem, tá? No final da aula, pessoal, eu vou colocar lá no teu edital quais foram os temas que caíram, tá? Questão 4, ó. Após receber um desconto de 15%, o preço de um produto foi para R$ 44,20. Parou. Nesse momento, pessoal, já é interessante que você nem leia mais a questão. Que você já pare aí e pense assim, poxa, eu dei um desconto de tanto. Aí o valor foi para tanto. Qual seria o preço anterior? Não seria bom você saber qual era o preço antes? Vamos calcular isso. Porque o total é 100%. Quando eu dou um desconto de 15%, eu estou pagando apenas 85% do valor. Então, esse 85%, a questão diz que foi pago R$ 44,20. Então, tu pode fazer simplesmente uma regra de 3 para voltar para cá. Ó. Então, tu vai dizer o seguinte, tu vai dizer que R$ 44,20 é o preço com o desconto, ou seja, é 85%. E como eu quero saber o total, que é 100%, tu vai chamar de quê? Tu vai chamar de X. Aí faz a regra de 3. É só ter paciência agora, o cálculo vai ser grande, né? Tem que ter paciência, ó. 85 vai cruzar aqui com X, fica 85x. Igual. Aí tu vai pegar o 44,20 e multiplicar com 100, a vírgula vai andar duas casas, vai dar 4.420. Ok. Passa o 85 dividindo,
4.420, tu vai dividir isso aqui por 85. Ok, aí tu vai ter que dividir, né? Tcharam, né? Então dividir esse bagulho aí, né? Eu tenho uma táticazinha e explico para os membros do canal há muito tempo, né? E não só para os membros, aqui quem já tá no canal acostumado, já faço isso em muitas aulas, né? Toda vida que uma divisão termina com 5, eu gosto de dobrar. Eu acho que quando eu dobrar aqui, não vai ajudar muita coisa não, mas vai diminuir a conta. Porque essa conta aqui eu tô dividindo por 85, ó. Quando eu dobrar, aí, claro, respira. Se você já quiser fazer a conta, não tem problema, gente. Já pode dividir, tá? O que eu tô falando aqui é para tentar facilitar a minha vida, que é não fazer uma conta grande dessa. Aí eu gosto de toda vida que terminar com 5, dobrar. Então, quanto é o dobro do cara que tá aqui em cima, ó? Vai dar o dobro de 4 é 8, 8, o dobro de 20 é 40. E o dobro de 85 é 170. E olha como a conta fica mais fácil, ó. Vou cortar o zero com zero. Então, em vez de dividir 4.000 e tanto, eu vou dividir apenas 884 por 17. Ah, fica uma conta bem mais tranquila, bem mais tranquila. Vamos dividir isso aí. Vamos lá. 884 divide para 17. Vamos torcer que dê exato, né? Eu acho difícil, né? Deixa eu ver, 17. Pode ser que dê exato, porque 2 vezes 7 é 14, né? E termina com 4. Pode ser que termina com 2 aqui, bem bonitinho. Vamos ver. Quantas vezes cabe? 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes 7 dá 28, sobe 2. 4 vezes 1 é 4, com mais 2 é 6. Aí vai sobrar aqui 20. Não, então dá 5 vezes. Se deu 20, é que cabe 5 vezes. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 1 é 5, mais 3 é 8. 85. Espetacular, ó. Que vai sobrar 3, aí baixa o 4, e 34 divide por 17 é 2, ó. Então, o X vai dar R$ 52. É por isso que eu gosto de dobrar, cara. A conta fica muito, muito mais rápida, tá? Beleza, então esse preço aqui era o preço original. Era o preço original. Ok. Aí a pergunta é: se o desconto dado ao preço fosse de 25%, então quanto é que o produto iria custar? Pronto, 25%. Perdão. Saúde. 25%, pessoal, é o mesmo que a metade da metade, né? Porque 100%, calcula metade é 50, calcula metade de novo, seria 25. Então você pode fazer de cabeça, ó. O preço é R$ 52. Se eu calcular metade, a metade disso é 26. E se eu calcular a metade de novo, a metade é quanto? 13. Então isso aqui seria os 25%. Claro que você poderia calcular a porcentagem. 25% de 52. 25 vezes 52, divide por 100, daria 13 do mesmo jeito. Mas é aquilo que eu digo, você tem que ganhar tempo no concurso. Se você perceber que 25% é a metade da metade, você faz de cabeça. A metade de 52 é 26 e a metade de 26 é 13. Ok? Então vai ser R$ 13 de desconto. E, portanto, se o preço era 52 e eu vou te dar R$ 13 de desconto, isso vai dar um total de R$ 39. R$ 39 é a alternativa C de campeão para a questãozinha número 4. Questão muito boa, FGV 2025. Ok, 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 ok. E aí, quando eu terminar, pessoal, coloca nos comentários o que é que você achou do simulado aí, dessa prova. Você achou uma prova difícil? Se essa prova fosse para você do IBGE, você acertaria todas, né? Coloque aí. Um membro, ó, acabei de receber aqui uma mensagem, um membro colocou assim: Darley, qual é a diferença do membro de R$ 4,99 para o membro de R$ 7,99? O valor que eu coloco aqui é R$ 4,99, tá, gente? Lembrando que se você fizer pelo iPhone, eu aconselho não fazer pelo iOS, fazer pelo PC, tá? Por quê? Porque transações pelo iPhone, pessoal, aumentam em 30%, tá? Vocês não sabiam disso, não? A Apple cobra um imposto de 30% por cada transação no iPhone. É muito roubo, né? Pois é, 30%. Então, se você tá virando meme pelo iOS, tá pagando a mais à toa, né? Você vira meme pelo PC, por outro celular, por outro local, e aí paga só o valor de R$ 4,99. Mas nós temos 3 assinaturas. Tem uma assinatura de R$ 1,99,
Tem uma assinatura de R$ 4,99 e tem a de R$ 7,99. Você tá vendo que a única que eu divulgo nos vídeos é essa de R$ 4,99? Pois bem, por quê? Porque a de R$ 1,99 ela não vai te dar nada. Nada, é só para ajudar o canal. Você gosta do Danã, você já não quer mais nada com concurso, mas quer continuar apoiando o canal, R$ 1,99 só. Porque a galera vai embora. Eu entendo, pessoal, mas seria tão lindo você continuar, você virasse membro aí e continuasse, né? Tem gente que já tá quase 2 anos comigo aqui. Então continua, bicho, é um valor tão pequeno, custa nada. E olha que absurdo, bicho. Recebi uma mensagem ontem, meu Deus do céu. Foi assim, vou gastar aqui um tempinho conversando com você. Eh, a pessoa inscreveu errado, ela se inscreveu num de 1,99, né. E aí, eu mandei ela trocar: "Não, rapaz, tu fez errado, o de 1,99 não vai te dar direito a nada, é bom você trocar, não é cancelar, tá, porque se você cancelar, aí vai ter que passar um mês sem assistir. Vai ter que só trocar". Quando troca, aí o YouTube devolve o 1,99 e você paga só a diferença de 3 e pouco lá, 2 e pouco, né, sei lá, nem de matemática eu gosto, né, pra completar, ok? Aí beleza, aí você troca. Mas essa pessoa conversou comigo lá, e eu só falei assim: "Não, tu vai ter que trocar, porque essa de 1,99 não dá direito a nada". Aí a primeira coisa que ela perguntou foi: "Ah, eu vou perder o 1,99? Isso é um absurdo. Eu vou perder, eu vou ter que pagar agora de R$ 5, então de 1,99 eu perdi". Aí eu tive que explicar: "Não, rapaz, não vai perder, ele vai apenas te devolver e tal". Mas como se fosse um absurdo a pessoa perder 1,99, assim, meu Deus do céu, eu fiquei. E já é professora essa pessoa, já é professora, já ganha bem, né, porque se a pessoa estivesse passando perrengue, pô, tudo bem, R$ 5 pra quem é desempregado, né, pode ser que dê trabalho, dê problema, né. Mas 1,99 pessoa que já é concursada, bicho, agora tá querendo outro concurso melhor, meu Deus do céu, aí eu fiquei assim, tudo bem, tudo bem. Então pessoal, a de 1,99 não vai te dar nada. A de 4,99 tu vai ganhar tudo do canal, tudo, tudo que temos, então essa é a que eu indico. E a de 7,99, gente, era uma assinatura que tinha no passado, tá, que era pra ajudar a galera, eu fazia uma mentoria, eu tirava dúvida de questão, a pessoa mandava pra mim a questão, eu resolvia pra ela particular, só que já lotou, né, tem muita gente aqui, então se você se inscrever aqui, você vai ganhar tudo do canal, tudo, tudo, tudo. O plus, o benefício a mais era tirar a dúvida de questão comigo. Só que não tem mais como, assim, já tá lotado, né. E lá no grupo de membros, eu até consigo ajudar ainda a galera, assim, a galera tá lá no grupo, aí posta uma questão e às vezes eu resolvo, né. Pra você até mesmo pra você que é de 4,99. Mas essa aqui já tá lotada, por isso que eu nem divulgo mais. Então se você se inscrever aqui, eu vou ficar feliz, eu vou ganhar mais, né, mas eu não vou te ajudar em nada além do de 4,99. Então, essa aqui não é interessante pra você, tá bom? Então fique só no de 4,99. Só responder aqui o rapaz aqui, ó. Cara, esse de 4,99 aí, é é o que tu vai ganhar tudo do canal, tudo. O de 7,99 também, só que ele já tá lotado. E esse de 7,99 era aquele que eu ia, te ajudar particularmente, né, você ia mandar umas questões pra mim, eu poderia te ajudar e tal, mas já tá lotado, então não posso, eu aconselho você se inscrever somente na de 4,99. É isso. Bora, galera, pra questão número 5. Olha aí, ó. Você que tá vendo no edital do IBGE plano cartesiano e não sabe o que estudar, tá aí, cara, uma questão de plano cartesiano, ó. A figura apresenta um paralelograma ABCD no plano XY, tá aí. Cada vértice situa a localização de uma antena no mapa de uma região. As coordenadas x e y dos seguintes vértices estão aí, ó. Então veja, o ponto A ele está no -2 e no 1. O ponto B está no 1 e no 1 também. O ponto C é o 3 e 3 e ele quer saber qual é a coordenada. Tô coçando meu nariz, bicho. Qual é a coordenada do ponto D? Beleza. Meus lindos, primeira coisa que você tem que tomar cuidado e já dá para eliminar assim 3 itens de uma chibatada. Você lembra que primeiro sempre é o x, depois sempre o y. X e y, x e y. O y é a altura, é quem está em pé. E o x é o quanto ele se deslocou aqui lateralmente no horizontal. Quando você olha para o C e para o D, vamos olhar primeiro para o A e para o B. Ó. Tu concorda que o A e o B estão na mesma altura? Não é? Estão retos? Pois bem, eles estão na mesma altura por quê? Porque o y é igual. Ó. Ah, eles estão na mesma altura, no mesmo y, beleza?
Enquanto o C e o D também, ó. O C e o D estão alinhados, estão na mesma altura. E, portanto, eu não sei quais são as coordenadas do D ainda, mas eu sei que o Y vai ter que ser quanto? O mesmo do C. Então, o Y vai ter que ser 3. E aí tu já elimina o item A, o item B, o item C, só vai ficar entre o D e o E. Ou é o D, ou é a alternativa E. Simples assim. Beleza? Show de bola. Professor, e como é que eu vou matar o X? Na lógica também, ó. Essa figura, cara, é um paralelogramo. Isso quer dizer que esse tamanho aqui de baixo é o mesmo tamanho aqui de cima. Beleza? Então, o tamanho do A para o B é o mesmo do D para o C. Qual seria o tamanho do A para o B? E aí é bom você pegar a teoria com o Dandan, né? Qual é o tamanho do -2 para o 1? Eu ensino isso na teoria. Que para tu sair de um negativo e ir para um positivo, a distância é só somar. Quanto é 2 mais 1? 3. Então, esse tamanho aqui vale 3. Para quem não entende que é 3, pessoal, é só você pensar assim, ó. A distância seria esse menos aquele. Seria o 1 menos o outro, que é -2. Ó. Então, são dois sinais negativos, né? 1 menos o -2. E menos com menos é mais. 1 mais 2, 3. Tá bom? Mas aí, para não perder tempo com isso, eu digo para ti, para sair do -2 e ir para o 1, aumenta 3. 1 mais 2, 3. Ou, mais fácil ainda, você faz a reta, ó. Aí tá aqui o -2, -1, 0, 1. Qual é o tamanho? 1, 2, 3. Pronto, simples assim. 3, 3. Isso quer dizer, pessoal, que lá em cima também vai ter que aumentar 3. Conclusão. Se o x aqui é 3 e eu tive que aumentar 3 até chegar lá, é porque antes era quanto? Antes era 0. Porque se eu estou no 0 e ando 3, eu paro no 3 e, portanto, a alternativa correta vai ser 0 e 3. 0 e 3. Item D de Dandan. Item D de Dandan. Tá com nível legal essa prova, tá, pessoal? Tá com nível bem bacana. Tá? Não tá entregue não tá fácil não, mas tá uma prova assim, ó. Chuchu, beleza. Vamos para 6. Vamos lá. Questão número 6, tá? Ela fala o seguinte, ó. FGV 2025. A tabela apresenta dados acerca da produção de rochas ornamentais em tonelada, hein? Nos estados da região sudeste do Brasil em 2017, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais. Ok, aí você tem vários estados, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, enfim. Aí a pergunta é: a produção do estado líder, quem é o estado líder? É o Espírito Santo, é esse. A produção desse cara excede, o que é exceder? Passa, né? Passa, ou seja, é a mais, né? A mais. Passa quanto a produção do estado vice-líder, que é Minas, certo? Em percentual da produção do vice-líder mais próximo de quanto? Tá? Beleza. A produção do estado líder excede a produção do estado vice-líder em quanto? Em quanto? Pessoal, aqui é só você olhar o seguinte, ó. Daqui para cá, quanto foi que aumentou, né? Na verdade, daqui para cá. Aí vai aumentar tanto. Aí ele quer saber esse tanto em relação ao vice-líder, em relação ao Minas Gerais. Isso vai ser quantos por cento? É só fazer uma regra de 3, galera. Só uma regra de 3 tu mata essa questão. Ó, vamos lá. Ah, beleza. Beleza, ele quer mais próximo de, então é aproximado, né? Ó, quanto foi que passou? Quanto foi que passou? Era 3.400.000. Aí você diminui de 1.900.000, tá? Essa diferença, 39 menos 14 é 15, né? 15, então vai dar 1.500.000, né? 1.500.000. Beleza? Show de bola. Então, 3.400.000, né? Então vai dar 1.500.000 de diferença. A questão é saber isso aqui. Isso aqui é o aumento. Ela pergunta o quê, ó? A produção do estado líder passou em quantos por cento a produção do vice-líder, né? Então,
Ele quer saber em relação ao vice-líder. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o vice-líder tu vai dizer que é o 100% e vai fazer uma regra de 3. Tu vai dizer que, ó, 1.900.000 é o total, é o 100%. E eu quero saber quanto é que vale 1.500.000. Tu vai chamar de quê? Vai chamar de X, regra de 3. Como eu digo na teoria, né, pessoal? Não pode desassociar porcentagem e regra de 3. Uma coisa tá ligada à outra demais, tá? Demais, demais, demais. Para facilitar, você pode cortar esse zero tudinho aqui, ó. Papoca esses zeros. E vai ficar 19 vezes X igual a 15 vezes 100, que dá 1.500. Passa o 19 dividindo, então o X vai ser 1.500 dividido por 19. 1.500 dividido por 19. Ok? Vamos lá, quanto é que dá isso aí? Pessoal, seja esperto. Se você dividir só por 20, em vez de ser 1.500, em vez de ser 19, você divide isso por 20. Que ele quer o valor mais próximo. Então, divide por 20, daria o quê? Ó? Corta 0 com 0. 150 divide por 2, daria 75%, né? Qual é a alternativa que só tem 70? Alternativa A, ó. Então, marcaria a alternativa A e correria pro abraço. Simples assim, simples assim. Mas, claro, se você dividir, ó, da calculadora, se você dividir 1.500 por 19, vai dar o quê? Vai dar 78,9, que é aproximadamente 79, claro. Mas dividir por 20 não vai mudar nada, não tem nenhum próximo aqui. Então, de fato, a resposta seria 75. Alternativa A. Beleza? Tem que ser mala, né? No dia do concurso, você fazendo isso aqui, você ganha tempo, né? Ganha muito tempo. Bora para a questão 7. Vamos lá. Questão... Oh, rapaz, excelente. A questão 7 é muito boa, tá, pessoal? Muito boa a questão 7, ó. A figura mostra um pequeno tanque de vidro com o formato de um paralelepípedo reto, retângulo, cujas dimensões são 60, 40 e 40, ó. Então aqui vai ser 60, aqui vai ser 40 e isso aqui também é 40. Ok, beleza. O tanque está parcialmente cheio com água e o nível da água está a 10 centímetros do fundo do tanque. Então a água só subiu 10, parou. Vamos calcular o volume de água aí, pessoal? Qual seria o volume de água aí nessa brincadeira? E aí o volume é só multiplicar os 3, tá? Você não precisa nem teoria. Ah, professor, cadê a teoria disso? Isso aqui é besteira, isso aqui é para saber lá da quinta série. Que o volume é só multiplicar os 3, ó. Vai ser 60 vezes 40 vezes 10, tá? Beleza. Show de... E para mim essa é a única fórmula que você tem que conhecer. Você não precisa conhecer mais nenhuma fórmula além dessa. Ah, eu preciso saber o volume de um cilindro para o IBGE? Não. Volume de uma pirâmide? Não. Só vai cair isso aí. Ou isso ou um cubo, que também é só multiplicar os 3. Se cair, tá? 60 vezes 40 vezes 10. Aí 6 vezes 4 é 24. E repete os 3 zeros, daria um total de 24.000 centímetros cúbicos, que tá tudo em centímetro, tá? Uma dica para prova, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, né? Então daria 24.000 ml, ou 24 litros de água, né? Porque 1 litro tem 1.000 ml, então nunca esqueça disso. Então daria 24.000 o volume. Beleza, aí o que vai acontecer? Se o tanque for virado e colocado na vertical, opa, então vou pegar isso aqui, galera, e só virar. Então, o que é que vai virar a altura? Quando eu girar esse negócio, imagina que ele está assim, esse 60 vai virar a altura, né? Então, o 40 e o 40 vem para baixo e a altura vira 60. Então, seria isso aqui agora. Você teria agora esse tanque, mais ou menos assim, né? Aqui seria 40, aqui seria 40 e aqui ficaria o 60. O 60 que estava deitado fica em pé, né? Fica em pé. Tá bom? Beleza. E aí? Beleza, agora. E aí o que é que ele quer? Se eu virar a superfície, então o nível da água vai ficar agora em aonde, né? Pronto. Quando eu virar, a água que estava lá vai continuar lá, né? Só que a altura vai mudar, né? A altura vai mudar. Ele quer saber quanto é que vai ser essa nova altura. E aí? Calcula o volume de novo, pessoal, porque eu só virei o tanque.
Ao virar o tanque, o volume não mudou, a quantidade de água é a mesma. Então, o volume é o mesmo. Então, quando eu multiplicar o novo volume, certo? Deixa eu até fazer o desenho bonitinho, né? Deixa eu fazer o desenho do prisma aqui, senão você se confunde todinho. Aqui, ó. Certo? Vou ligar aqui o prisma. Certo? Show, show, show. Você tem agora 40, 40 e a altura mudou. E aí a água continua aqui, ó. A água continua aqui embaixo. Eu não sei onde, mas ela tá aqui. A água tá para cá. Aí a questão que quer saber agora quanto é que vai ser essa nova altura aqui. Então, quanto é essa altura aqui agora? Chama de x, não sei, chama de x, tá? Aí a pergunta é, qual é o x? Galera, quando eu giro, a água não muda, a quantidade de água não muda. Então, esse valor aqui, ó, é exatamente o mesmo. Conclusão, tu vai calcular o volume agora e vai ter que dar exatamente os 24 mil, tá bom? Vamos fazer isso. Vamos lá, ó, fazer aqui, ó. Volume igual. Tu vai pegar agora 40, 40 e o x. 40 vezes 40 vezes o x, que é o volume, tá? Isso vai ter que dar o quê? Vai continuar o mesmo volume, vai continuar 24 mil. 24 mil. Beleza. Vamos fazer a continha. O que é que eu posso fazer para me ajudar? Cortar os zeros. Posso cortar um zero daqui com um zero daqui, 2, né? Com 2 de lá, ó. Então vai sobrar 4 vezes 4 vezes x igual a 240. 4 vezes 4 é 16. Vai dar 240. E aí tu passa o 16 dividindo 240 dividido por 16. Isso vai dar o quê? Vamos fazer a continha de cabeça, né? Porque eu ia fazer direto, faz de cabeça, ó. Meu lindo. Vamos tirar metade. Quanto é a metade do 240? 120. Quanto é a metade do 16? 8. Quanto é a metade do 120? 60. Metade do 8? 4. Metade do 60? 30. Metade do 4? 2. E 30 dividido por 2? 15. De cabeça, pessoal. De cabeça seria 15, 15, 15. E tem questão espetacular, né? Questão espetacular. Volume, tá? Está dentro do conteúdo geometria básica. Geometria básica, saber calcular o volume de um paralelepípedo é uma coisa básica, só multiplicar os três. Pode cair no IBGE essa brincadeira tranquilamente, tá? Tranquilamente. Beleza, gente. Essa foi a 8. Aliás, a 7, né? Vamos para 8. Vamos lá. Ah, tinha que ter, né? Ó. Tinha que ter. Probabilidade. Cara, isso aqui é um tema certo na prova. Vai cair na tua prova, cara. Probabilidade, com certeza. Olha o que ela diz. Vou pegar aqui um álcool, hein, bicho? Não sei onde é que tá o álcool aqui. Tô aqui. Eu tô com alguma coisa coçando aqui no nariz. Ah, bom. Sei que essa coceira, vai ser que esse álcool mate essa coceira aqui. Não cheirei nada, pessoal. Ainda. A 8. Atualmente, o estado de Minas Gerais corresponde por 95% da produção de ardósia no Brasil. O que é isso aqui, pessoal? Não sei o que é não, hein? Suponha que tal percentual se estenda à proveniência das placas de ardósia atualmente à venda no varejo brasileiro. Então, veja, Minas, 95%. Então, os outros, né, as outras regiões, representam apenas 5%. Suponha, aliás, diante de tal suposição, qual é a probabilidade de duas placas de ardósia à venda no varejo serem ambas de estados diferentes de Minas Gerais? Ah, diferentes desse cara aqui, então vai ser todo mundo daqui, ó. Aí é. Então você vai sortear duas. Sortear uma, certo? Uma. Oh, meu Deus, faz reto. Uma e a outra. Tá? E eu quero que não seja de Minas e não seja de Minas. Vamos colocar só em decimal, né? Ó, 95% é 0,95 e 5% é 0,05. Qual é a probabilidade do primeiro sorteio ser diferente de Minas? 5%. Seria 0,05. Qual é a probabilidade do segundo também ser de fora de Minas?
continua 5%, 0,05. E aí o total é só multiplicar os dois. Daria 0,05 vezes 0,05. Seria 5% vezes 5%, tá? Aí não pode esquecer, tem que colocar em porcentagem, em decimal, claro, para depois transformar em porcentagem. Depois eu faço com fração para ver se tu acha que é mais fácil com fração do que com decimal. Então daria 0,05 vezes 0,05. Quanto é que dá isso aqui? Ó, 5 vezes 5 é 25. E aí você tem dois números, 4 números depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. A vírgula fica aqui, ó. Então daria 0,0025. Essa é a resposta. Como é interessante que a probabilidade seja dada em porcentagem, aí você multiplica por 100%. E quando multiplicar com 100, essa vírgula vai andar dois números. Então vai parar aqui agora, ó. Vai ficar vírgula 25, 0,25%. A alternativa é a alternativa correta para essa questão. Tudo bem? Beleza. Como é que seria em porcentagem para não sofrer tanto, ó? Eu quero sortear dois, né? Um sorteio e outro sorteio. Aí eu quero que ambos não sejam de Minas. Então, qual é a chance desse aqui não ser de Minas? 5 por 100, que é 5%. Qual é a chance desse outro também não ser de Minas? Também 5 por 100, tá? E aí tu multiplica os dois resultados. 5 vezes 5 dá 25. E aqui embaixo fica 100 vezes 100, que dá 10 mil, né? Então a resposta seria isso aqui, 25 de 10 mil. Só que toda porcentagem, toda probabilidade para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. E aí, se eu multiplicar com 100, ó, vou cortar dois zeros com dois zeros, tá? E aí daria o quê? 25 sobre 100. 25 sobre 100. E o que é 25 sobre 100? É voltar a vírgula dois números, já que o 100 tem dois zeros, e aí daria 0,25%. A alternativa é. Tanto faz, aí você escolhe qual é o melhor jeito para você, tá bom? Show, 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 show. 9. Considere a sequência, olha o problema de sequência, ó, definida do zero, certo? Começa pelo A0, que é 1, o A1 vale 0, e os demais dependem de dois anteriores, né? Ó, o da frente, pessoal, que é o AN mais 2, ele é a diferença entre os dois anteriores, ó. Você pega o da frente menos o de trás, tá bom? Vamos ver um exemplo, ó. Você começa com 1 e com 0. Como é que eu acho o próximo? Você pega o da frente menos o de trás. 0 menos 1 dá menos 1. O próximo é o da frente menos o de trás. Menos 1 menos 0 dá menos 1. O próximo é o da frente menos o de trás. Aqui é pegadinha agora, ó. O da frente é menos 1. O de trás também é menos 1. Aí eu faço o da frente menos o de trás. E aí você vai ter dois negativos, ó. Menos com menos dá mais. Então fica menos 1 mais 1 que dá 0. Então o próximo cara é 0. Tá bom? E o último é... Por que o último deu 1? Mesma coisa, ó. Você vai pegar o da frente, que é o 0, o de trás, que é o menos 1, ó, e vai diminuir os dois. O da frente menos o de trás. E aí, menos com menos dá mais. E aí, 0 com mais 1 dá 1. Ok? Beleza. Aí a pergunta é: qual é o número que vai estar nessa posição? Ó? Qual vai ser o termo A316 dessa sequência? Eita, diabo. Eita, eu quero saber qual é a posição 316. Gente, é uma pegadinha tão grande essa questão, porque vou dar um exemplo para ti, ó. Vamos fazer assim, o seguinte exemplo. Jesus, 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 Jesus. Abençoa, Senhor. Jesus, Jesus. E assim por diante. Vamos dizer que eu escreva a frase Jesus, 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 a palavra Jesus infinitamente. Aí eu te pergunto assim: qual a letra que estará na posição, a letra da posição 996?
Qual a letra não, colocar 997. Qual a letra da posição 997? E aí, como é que tu faz uma questão dessa? Obviamente, pessoal, você não vai contar até lá, né, você não vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, você não vai fazer isso. Você vai ter que buscar uma lógica por trás, certo? Que você não vai contar até chegar aqui, né. E essas questões, elas são padrões, elas sempre são do mesmo jeito. Sempre se faz do mesmo jeito. E o bizuzinho aqui é o bizuzinho do resto, tá? É o bizu do resto. Como é que você faria uma questão dessa? Você tá vendo que a palavra Jesus, ela tem 5 letras. Então a minha sequência, ela vai se repetindo, a minha frase, né, de 5 em 5. Concorda? Com 5, Jesus. Com mais 5, Jesus de novo. Entendeu? Então nada mais interessante do que tu pegar o que você quer e dividir de 5 em 5. Então você pega 997 e divide por 5. Ah, para quê? Para tu saber quantos grupos, quantas palavras Jesus tu conseguiu formar. E aí, ó, 1 vezes 5 dá 5, sobra 4. Baixa o 9. 9 vezes 5 dá 45, sobra 4 de novo. Aí baixa o 7. 9 vezes 5 dá 45 e sobram 2. Então veja que o resto é 2. Beleza? E por que, pessoal, que a gente olha para o resto? Porque se tu lembrar, o que é uma divisão? Divisão é formar grupos. Então, quando eu dividi por 5, eu formei 199 grupos. E nesse caso, os nossos grupos são o quê? São essas palavras, né? Que é a palavra Jesus. Então, a palavra Jesus, ela foi escrita completamente 199 vezes. Jesus, 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 199 vezes. Quando eu comecei a outra palavra Jesus, não deu para fazer todas as letras, só deu para fazer quantas? 2. Então eu comecei o J, comecei o E, só deu tempo de fazer as 2. Não deu para completar. Então eu parei em qual letra? Parei na letra E. Então é por isso que a gente faz essas questões com divisão, certo? E olha para o resto. Então o bizu aqui é o bizu do resto. Eu parei na letra E. Dá para ver na lógica também essa questão, especialmente essa, tá? Porque se tu olhar bem, ó, a letra S sempre termina ou com 5 ou com 0, né, ó. A letra S ou termina com 5 ou termina com 0, ó. 5, 10, 15, 20, que vai de 5 em 5, né. Então é claro, pessoal, que lá na palavra Jesus, né, a última letra, que é o S, antes do 997, ela seria o 99 quanto? O 995, certo? Porque o S termina com 5, né. Então, o 995 seria a letra S. Então, o 997, o 996 já seria o J e o 997 seria o E. A mesma coisa. Mas é muito mais fácil você fazer a divisão, porque nem sempre vai dar pra fazer assim. Se for de 5 em 5, sempre vai dar para ser assim, mas geralmente não é, entendeu? Geralmente não é. Tá bom? Então, a ideia, pessoal, é tu ver de quanto em quanto esse negócio se repete e dividir. Como eu quero saber a posição 997, eu tenho 997 letras. Aí eu pego o total de letras, divido pela repetição. A mesma coisa aqui. Só que você tem que ver quando é que isso aqui se repete. Mas já está feito, ó. Por quê? Qual seria o próximo número? Qual seria o A6? O A6 seria o da frente menos o anterior. Quanto é 1 menos 0? 1. O que é que seria o A7? Seria o da frente menos o anterior. Quanto é 1 menos 1? 0. E aí tu tá vendo que volta a se repetir, ó. Ou seja, essa sequência, ela se repete de 6 em 6. Ah, então, pessoal, tu vai pegar a posição que você quer e dividir por 6. E aqui é que tá a pegadinha. Aqui é que tá a pegadinha. Sabe por quê? Olha o que é que a banca fez com você. Qual é a pegadinha que eu quero? Qual é a pegadinha não? Qual é o número que eu quero? Vou apagar isso aqui, ó. Eu quero, galera, eu quero a posição 316. Aí o que é que um aluno ele vai fazer? O que é que um bom aluno vai fazer? Ele vai pegar o total e dividir por 6, porque a sequência se repete de 6 em 6.
e vai olhar para o resto. Vamos lá. Aí, 5 vezes 6 dá 30, sobra 1. Baixa o 6. 2 vezes 6 dá 12, sobra 4 e acaba a conta. Então o resto é 4. Resto 4. E aí, o meu medo é que você faça assim, ó. Poxa, professor, resto 4. 1, 2, 3, 4, né? Seria o número menos 1 e marque o item B de Boston e perdeu a questão. Perdeu a questão. Poxa, professor, mas eu fiz tudo certo. Tudo certo. Realmente, tudo certo. Mas esqueci de um detalhe. Galera, é o que eu apaguei aqui, né? Mas quando eu pego o 997, tu concorda que era o total de letras da palavra Jesus, né? Era o total de número da sequência, né? Era o total de letras, 997. Quando eu faço isso aqui, o que é que eu tô errando? Você consegue ver, antes de eu dizer a resposta, você consegue ver o que é que tá errado? Faça aí um jogo mental em casa. Tá errada essa conta. Você consegue ver onde é que tá o erro, o detalhe, só um detalhe. Gente, olha que pegadinha. A sequência, ela não começa do 1. Ela começa do quê, ó? Do 0. Então veja, por exemplo, quando eu coloco assim, poxa, de 1 a 9, de 1 a 9 tem quantos números? 9. De 1 a 100 tem quantos números? 100. De 1 até 316 tem quantos números? 316. Só que a sequência não vai do 1, ela começa do 0, então do 0 até o 316 são 317 números, gente. Então, na verdade, você não tem que pegar 316, você teria que pegar 317 e dividir por 6, e aqui daria 17, e 17 menos 12 daria 5, e aí o resto seria 5. E aí tu pegaria a quinta posição, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E aí daria 0 a resposta. A alternativa é... Olha que pegadinha enorme essa questão. Agora, se você tomasse o cuidado que deixou o resto 4 e aí tu pegar a posição 4, ok. Mas isso aí foge da regra da letra, né? Daquela questão de Jesus, por exemplo. Onde você pega exatamente o resto. O resto não foi 4, vai pegar a quarta letra. E aqui não, aqui tu teria que pegar a quinta letra, né? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Por quê? Porque você esqueceu que não são 316 números, são 317. Pegadinha enorme essa questão. Uma questão boa para cair em prova, hein? Atenção, atenção, atenção. Caiu na pegadinha? Coloca aí nos comentários. E agora você já tá vacinado, né? Você já tá vacinado pela banca, ok? Só ver aqui a mensagem aqui da Rosinha, peraí. Voltei. Beleza. Pegadinha, né? Pegadinha essa questão número 9. Vamos embora para a última, pessoal. A última de hoje, questão 10. Essa questão 10 eu resolvi ontem, né? Resolvi ontem na aula de geometria. Você que perdeu a aula de geometria, ontem, pessoal, eu postei uma aula de 3 horas e meia de geometria. Só para os membros, né? Por isso que é importante. Luciano, vira membro, cara. Vira membro. Bora, questão 10 fala o seguinte, ó. A área de um terreno mede 200 metros quadrados. Um terreno retangular, né? Ó, beleza. Ok, então a área vale 200. O terreno será ampliado por meio da aquisição de terrenos vizinhos, mas manterá a forma do retângulo, tendo suas dimensões triplicadas. Ou seja, esse comprimento não vale mais isso. E essa altura não vale mais isso. Você vai triplicar os dois. Qual é a área do terreno ampliado em metro quadrado? Galera, se a área é 200, você pode chutar um número. Você pode dizer que é 10 e 20, tá? Porque 10 vezes 20 dá 200. Aí você vai ter um novo retângulo. O que é que vai acontecer? Você vai triplicar os lados. O lado vai deixar de ser 10, vai passar para 30.
e esse vai deixar de ser 20 e vai triplicar. 20 vezes 30 dá 60. E aí? E aí é só multiplicar os dois, porque a área é só multiplicar. Então seria 30 vezes 60. E aí, ó, 0, repete os dois zeros, 6 vezes 3, 18, daria 1.800. A alternativa é... Ok? Chamei sua atenção na aula de geometria que não é porque você triplicou os lados que a área vai triplicar, não. Não é. Porque você vai triplicar a base e triplicar a altura. 3 vezes 3, 9, né? Então a área vai aumentar 9 vezes. Se a área era 200 e você aumenta 9, 9 vezes 2, 18. 1.800. A alternativa é questão espetacular. Beleza? Essa foi a provinha, pessoal, CPRM, tá? Ó. Olha o que foi que a banca inventou para vocês aqui, ó. Olhando para o teu edital, olhando para as questões. Primeira questão, uma questão de associação de informação, né? Princípio da carra dos pombos, só raciocínio aí, compreensão de lógica, né? Então você... Questão número... O tema 7, tá? Aqui é um raciocínio verbal, matemático, seria o tema 7. Ou até mesmo aqui o tema 13, né? Problemas de lógica e de raciocínio, ok? 2. A 2 é uma questão de números inteiros, né? Só para você saber aqui quem é maior, menor, enfim. Seria um problema de números inteiros. Ó, números inteiros aqui. Beleza? 3. Problema 3. Seria um probleminha aqui de lógica proposicional, né? Que você tem as equivalências lógicas. Então, a 3 é um problema aqui de equivalências lógicas, ó. Beleza? 4. 4, porcentagem. Aí vai cair, com certeza, porcentagem cai no teu edital do IBGE, tá? Porcentagem, no edital, claro, na prova, né? Na prova. 4, porcentagem. Questão número 5, uma questão de plano cartesiano. E a 6, uma questão de porcentagem também, ó. Então foram 2 de porcentagem. E agora uma de plano cartesiano, tá? Ok? Próxima. A 7 foi uma questão de geometria básica. Então, a 7, ó. Geometria básica, tá aqui, ó. 7, geometria básica, ok? Beleza. Observe, pessoal, que foi uma questão de volume, ó. Presta atenção, ó. É geometria básica? É geometria básica, mas é um problema de volume que não está aqui explícito no edital, ó. O edital tem ângulo, triângulo, polígono, distância, proporção. Aí aqui sim, aqui poderia cair aqui, ó. Aquele tema lá de volume, ele tá dentro desse tema aqui, proporção, tá? Porque você tem lá, quando era 40, a altura era 10. Quando for 60, a altura é quanto? X. Aí quando você fizer a regra de 3, daria 15. Então seria um problema de proporção com volume. Então observe, ó, apesar de volume não estar explícito no edital, caiu volume envolvendo proporção em geometria. Então, dentro do edital, a banca se salvou ali naquela questão, né? Mas se não fosse uma questão de proporçãozinha lá, deveria ser anulada a questão, porque não tem isso aí no edital. Bom, apesar de ser geometria básica, né? Chegar na prova sabendo que é um volume de um prisma, tem que saber, pessoal. Tem que saber. Beleza? O que mais? O outro tema, questão número 9. Questão número 8, uma probabilidade. A 9, sequências. E a 10, uma questão de geometria básica, aí sim, envolvendo área, né? Então, caiu probabilidade, caiu área, né? A área dentro de geometria básica e uma questãozinha de lógica sequencial, né? Sequências. Onde é que tem sequência aqui? Tem vários, né? Pode ser aqui o 9, sequência, mas eu queria ter um nome sequência, não, sequência direto. Tem não, mas sequências numéricas tem vários cantos, né? Beleza, tá aqui, ó, raciocínio sequencial, né? Ok, mas eu pensei que teria o nome sequência mesmo, mas não tem. Beleza, pessoal? Tá aí, ó. Então, o edital muito longo e para 10 questões, alguns temas ficaram de fora, né? Por exemplo, não caiu conjuntos, ó. Não caiu conjuntos na prova, que é um tema que eu acho correto.
Não caiu regra de 3, nem simples, nem composta. Mas engraçado, se você pegar a prova do nível superior, caiu uma questão de regra de 3 composta, né, certo? Não caiu transformação de medidas, não caiu fração, apesar de ter caído problema de porcentagem e probabilidade, né. Não caiu quantificadores, todo, algum, nenhum, não caiu, né, ok? Não caiu contagem, caiu probabilidade, mas não caiu contagem, né, beleza. Não caiu ângulo, nem triângulo, nem polígono, nem distância, e o resto aí ele foi cobrado, ok? Então é isso, pessoal. Olhando aqui no geral, caiu um tema, 2 temas, 3 temas, 4 temas, 5 temas, 6 temas, 7 temas, 8 temas, 9 temas. Então, de 10 problemas, a banca praticamente colocou 10 temas diferentes. Então, você espera o quê? 15 questões do IBGE, 15 questões diferentes. Então, é esperado que no IBGE venha o edital aí praticamente todo, tá? Venha o edital praticamente todo de vocês, beleza? Valeu, gente, um abraço. Espero que você tenha gostado da revisão. Até a próxima. Tchau, tchau.